Alô, povão, agora é sério. Muito sério. Alô, povão, muito sério. Agora você está no Black Service, serviço de preto. Melhor serviço da praça. Como estão todos? Estão tudo bem? Tudo certo? Bom, no momento eu não faria essa live aqui agora. Não faria. Mas vou fazer. Estou fazendo só para esclarecer uma coisinha. Hoje é 13 de maio, eu fiz um post, né? Agora, celebrando 13 de maio. Hashtag obrigado por nada. E, de fato, nós que lutamos pela nossa liberdade, né? E aí tem um povo aí dizendo que eu sou bolsominion. E não sou, gente. Mas não tem menor condição. É só para esclarecer mesmo. Vocês não ficarem brigando entre vocês aí e tal. E os robôs também não ficar botando pilha em vocês e vocês ficar brigando entre vocês, que a gente não é nada disso. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não tenho a menor condição de apoiar esse senhor. Eu sabia que tudo... Esse vídeo do Seu Jorge é importante por 4 razões. Primeira delas é uma que eu compartilho também, que normalmente acontece isso com quem é oposição do governo Bolsonaro ou com quem não suporta aquilo que o governo Bolsonaro representa, aquilo que o Jair Bolsonaro representa e já representava nas eleições, antes das eleições, quando ele ainda era deputado federal, que é esse bolsonarismo que é uma coisa violenta e um discurso de ódio e tem essa intolerância carregada nas costas com um monte de elogios e querendo deixar cada vez maior imagens de pessoas repugnantes. Só do fato de alguém achar que eu possa ser um apoiador de Jair Bolsonaro, só o fato de alguém achar que eu possa ser um eleitor de Jair Bolsonaro, eu já fico constrangido. Todas as minhas atitudes, tudo que eu faço, em todos os lugares que eu vou, eu faço alguma coisa para a pessoa ter certeza de que eu não votei naquele cara, porque eu tenho vergonha, de verdade, eu tenho vergonha de alguém achar que eu apoio ou que eu votei ou qualquer coisa do tipo nesse governo, no que representa Jair Bolsonaro. E eu imagino que quem se manifesta e quem acaba acompanhando isso mais de perto tem o mesmo sentimento que eu. Então, esse é a primeira razão, a primeira importância dessa manifestação do Seu Jorge, que provavelmente ele não quer ser confundido com um apoiador do Jair Bolsonaro. A segunda razão mais importante é porque tá rolando vários memes ou algumas coisas que vem viralizando, como essa que eu vou mostrar pra você, que eu vi já faz uns dias, que é uma lista chamada Uma Vez Bolsonarista para Sempre Bolsonarista. E aí você tem ali o Zezé de Camargo, você tem o Roberto Justus, você tem o Neymar, você tem o Luciano Huck, o Danilo, tem o velho da van, você tem o Alexandre Frota, o Amoedo, tem o Caio Coppola, você tem a galera do MBL toda, Lobão, todos com um B17 na cabeça, só que essa lista, em primeiro lugar ali, a primeira fotinho que você tem é do Seu Jorge, com um B17, como se ele já tivesse sido apoiador de Jair Bolsonaro e se arrependeu. Mas antes de continuar falando efetivamente disso, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela e clicar no botão do gostei ou do não gostei para manifestar se você gostou desse vídeo ou não, se você tá gostando do assunto do vídeo. Deixa a tua opinião aqui no clique do botão do gostei ou do não gostei e nos comentários. Eu quero que você se manifeste, deixa aí nos comentários. Eu também vou deixar uma enquete lá no meu Instagram, @noinstagabriel, se você sabia que Seu Jorge era a oposição do Jair Bolsonaro, sim ou não. Eu vou fazer uma enquete lá no meu Instagram, se você quiser participar, até pra gente entender quantas pessoas sabiam da posição política do Seu Jorge e quantas não. Deixo também o meu Twitter passando aqui na tela e na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado o link, caso você queira ir pra lá, que agora eu tô tentando criar conteúdo para todas as redes, pro Twitter, pro Instagram e pro YouTube. E tô voltando a postar na página oficial do canal, página lá no Facebook, e também deixo agora para vocês o link do Apoia-se, quem quiser apoiar o canal, é com o apoio de vocês, para quem pode apoiar nesse momento complicado do país, que o canal continua funcionando, até porque a gente toca em assuntos polêmicos, nem sempre a monetização fica, e venho anunciar também agora que nós temos a opção para
caso você queira se tornar membro do canal, tem ali no botão Seja Membro. Eu criei algumas coisas bem legais. Quem for membro do canal vai ganhar um selo exclusivo ali. Eu escolhi alguns selos que representam muito bem, ou representam coisas legais. Tem Paulo Freire, tem Marielle, tem Ele Não, tem um monte de coisa legal, e também vão ganhar emojis exclusivos para usar aqui nos comentários. E tem várias outras vantagens de acordo com cada um dos valores lá. Se você tiver curiosidade, é só clicar ali no Seja Membro para olhar, você não precisa fazer. E aí, caso você queira ou você possa se tornar membro do canal em alguma das categorias, fica à vontade, você vai me ajudar muito se tornando membro ou apoiando lá pelo Apoia-se. Eu vou criar mais algumas coisas pra galera membro do canal, já tô bolando algumas coisas, mas eu quero deixar tudo bem bonitinho, bem direitinho pra colocar lá. Mas caso você queira, já pode se tornar membro do canal. Agora, voltando pro assunto, obrigado pelo tempo que vocês tiveram para me ouvir. Voltando pro assunto Seu Jorge, além dessas duas coisas que eu disse, que é tentar se distanciar cada vez mais de apoiadores do Jair Bolsonaro, para não parecer um apoiador de Jair Bolsonaro, também não se afastar de quem votou efetivamente, dependendo do caso é necessário. Essa lista é um monte de gente que apoiou e que agora tenta tornar o discurso dele de oposição a Jair Bolsonaro, como se nada tivesse acontecido, como se eles nunca tivessem feito parte disso que hoje está no poder. Eles ajudaram, principalmente naquelas figuras que é onde eu peso mais a minha crítica, são naquelas figuras que vão se aproveitar e que representam uma parte do eleitor do Bolsonaro que poderia ter votado em outra pessoa, mas acabou votando no Jair Bolsonaro. Como, por exemplo, o Amoedo. Eu critico muito o Amoedo porque eu tenho amigos, parentes que votaram nesse cara, e o discurso dele era de que, por exemplo, ele tinha muito mais afinidade do que coisas diferentes, do que diferenças com Jair Bolsonaro. Era muito mais afinidade do que diferenças com Jair Bolsonaro. Isso é um discurso que eu fiz um vídeo naquela época, que se eu fosse eleitor, se eu tivesse pensando em votar ou no Amoedo ou no Partido Novo, que não era o caso, nunca foi e provavelmente não vai ser, a não ser que a gente entre num cenário Amoedo e Jair Bolsonaro, mas você tem a imagem do Seu Jorge. E aí eu já vou deixar aqui um ponto também, que a Juliana Paes tá nessa lista, eu não sei porquê, talvez eu tenha me isolado desse núcleo, dessa outra bolha que surgiu de pessoas que se manifestaram momentaneamente e depois pararam de se manifestar politicamente, mas eu não lembro de ver alguma coisa relacionada a Juliana Paes. Se você lembra, deixa aqui nos comentários. Eu deixo essa ressalva porque quando eu vi essa imagem eu também questionei sobre Seu Jorge, porque aí vem mais uma questão das 4 que eu falei. Para sair desse monte de meme, desse monte de imagem, dessas listas de uma vez bolsonarista para sempre bolsonarista, até porque eu acho estranho, para pensar, se ele fosse bolsonarista mesmo, algumas coisas não aconteceriam, como por exemplo fazer um filme de Marighella. Eu não consigo ver um apoiador de Jair Bolsonaro, uma pessoa que vota no Jair Bolsonaro, que seja artista e que faça um filme do Marighella. Normalmente, quem vota, eu tô aqui fazendo uma generalização que normalmente é burra, mas é só porque normalmente que a gente vê um artista que apoia Jair Bolsonaro não vai fazer esse tipo de filme, não vai fazer o filme, vai atuar, principalmente nos últimos filmes e séries que o Seu Jorge fez. Eles têm um princípio que é um pouco bizarro, até porque seriam atores ou atriz, não sei. Como ator ou atriz deveriam fazer qualquer papel, mas eu não vejo um bolsonarista fazendo o papel de Marighella, por exemplo, né? Não vejo. Terceiro motivo, por ser muito importante essa manifestação do Seu Jorge, por isso agora, e por isso que ele tá falando, principalmente por esse gatilho aqui desse meme, é porque tem aquele vídeo também que repercutiu muito do Felipe Neto. Não que o Felipe Neto seja o centro de todas as manifestações de artistas e tudo mais. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas aquele vídeo do Felipe Neto representa muito bem um momento, uma divisão de coisas, até porque você deve ter percebido que junto com o Felipe Neto, seja antes ou depois, vários e vários artistas que passaram um tempo sem se manifestar ou não falavam de política muito, começaram a falar, porque perceberam que começou a se transformar num ambiente muito tóxico. Antes você achava que o ambiente era tóxico porque era polarizado entre esquerda e direita, agora então a conversa e o discurso é que parece que a gente tá numa escalada de um discurso autoritário. Então
por esse motivo, por essa razão também, os artistas estão achando, alguns deles, né, eu digo artista, mas eu tô falando pessoas famosas, seja inclusive da direita ou da esquerda, apoiador de Bolsonaro ou não apoiador de Bolsonaro, todos eles estão percebendo um momento de muita importância para se manifestar, para falar alguma coisa sobre isso, que estamos chegando no limite do limite. Até o limite tem um limite, nós estamos chegando, inclusive, nesse limite. Se manifestar contra um discurso autoritário é mais do que necessário e para algumas pessoas não é nem escolha. Eu, por exemplo, eu não consigo dormir se eu não vier aqui e falar algumas coisas dependendo do assunto, dependendo da polêmica, dependendo do que acontece, dependendo do que o presidente da República fala. Algumas pessoas também tiveram esse gatilho, esse start agora. Por exemplo, a Anitta tá fazendo lives de política no Instagram dela. Antes isso não acontecia. Por quê? É um cenário que está nos obrigando a falar sobre isso, porque cada vez mais parece se agravar a situação que a gente tá. E por último, e não menos importante, é porque o discurso do Bolsonaro diante de uma pandemia, quando você tem quase 10 mil mortes na época, era de ir daí e andar de jet ski. Se você tem um líder, um presidente da República que acaba agindo dessa maneira enquanto as pessoas morrem e vão continuar morrendo, e provavelmente o que dizem as pesquisas é que nos próximos dias a gente vai começar a entrar na casa de 1000 mortes por dia. As pessoas percebem a necessidade de se manifestar, principalmente quando você vê que as coisas que estão acontecendo, e aí eu tô falando especificamente da pandemia, né, nesse momento, estão cada vez mais graves. O presidente da República faz de conta que não é da conta dele, ele faz de conta que isso é coisas de governador e prefeitos para cuidar, e as pessoas vão continuar morrendo. O Bolsonaro achando que é dever dele ou não fazer alguma coisa, ele achando que o STF decidiu que governador e prefeitos têm que fazer alguma coisa ou não. As pessoas vão continuar se contaminando e tem pessoas que, infectando na verdade, e tem outras pessoas que vão continuar morrendo. E um monte de família vai ficar sem uma pessoa, talvez até 2 ou mais. Por isso, a necessidade de se manifestar. Você não pode ver um presidente da República se posicionando dessa maneira no meio de uma pandemia e ficar em silêncio, né? Então, eu não consigo ver na posição do Seu Jorge uma posição de pessoa que votou no cara e está arrependido. Também, quem ele votou ou não, a minha questão aqui é, ele é a oposição do Jair Bolsonaro, independente de qual das opções ele teria votado. Mas como eu disse, eu quero saber a tua opinião, se você tem algum registro aí para explicar por que acharam que o Seu Jorge era bolsominion ou apoiador de Bolsonaro, bolsonarista. Deixa aqui nos comentários, porque eu não encontrei, gostaria de entender por que isso aconteceu. Vou convidar você de novo para se inscrever no canal, se não for inscrito ou inscrita. Eu espero que você... Convido você também para passar lá nas minhas redes sociais, caso você queira, no meu Instagram, meu Twitter, fica todo mundo passando aqui direto, e também na descrição desse vídeo, como eu já falei, link do Apoia-se na descrição desse vídeo, apoia.se/nadasecria. Seja membro do canal também, até pra gente poder utilizar essa parte aqui que eu não tinha ativado ainda. Vamos descobrir junto aquilo ali, vamos criar uma comunidade legal e vou também criar muita coisa legal e muito conteúdo legal para a área dos membros, tá bom? Agora sim, tchau!